Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o bastidor da missão da OEA aqui no Brasil. Tá? O Jamil Chad, vocês sabem, é um colunista de esquerda que escreve aqui no UOL, e ele conta pra gente aqui alguns detalhes de como, segundo ele, o governo Lula agiu para evitar que bolsonaristas contaminassem as opiniões da Comissão de Direitos Humanos da OEA que teve aqui no Brasil. Vocês lembram? O senhor Pedro Vaca, que teve aqui, colheu o depoimento de um monte de gente, coisa e tal, e eles deram um jeito de ajudar para evitar que seja, na visão deles, um relatório partidário a favor de Bolsonaro e coisa e tal. Eles estão preocupados pra caramba com essa história, meu amigo. Eles sabem que não vai ser fácil. Mas o pior é que eu vou mostrar para vocês as medidas que eles tomaram para evitar que o cara falasse mal do Alexandre de Moraes e coisa e tal. E vocês vão perceber que não tem muito o que fazer, não. Eles estão fodidos completamente. Essa notícia foi sugerida por Augusto, Circo de Pulgas na Barba do Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a denúncia do Bolsonaro não foi só por conta do Lula, que está indo mal nas pesquisas, não foi só por conta do Alexandre de Moraes, que está sendo processado pelo Rumble, também é por conta disso daqui, né? Eles sabem que essa questão do relatório da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né, lá da OEA, isso vai dar pano para manga. O Alexandre de Moraes sabe que ele está implementando uma ditadura no Brasil, todo mundo sabe, é óbvio. Os métodos que ele está usando são os mesmos métodos dos militares de 64, de censura, de perseguição, de ordens secretas e coisa e tal. Então ele sabe que tem um problema. Mas aí tá o Jamil Chad falando aqui que tem bastidores, não, que eles conseguiram controlar a comissão, né, para você ver como é que é a coisa. Olha aqui. O Brasil recebeu ao longo dos últimos anos, durante os 25 anos, dezenas de relatores da ONU, da OEA, para missões ao país para investigar temas como fome, clima, não sei o que lá. Mas esse caso foi um caso particular. E o motivo é simples. O caso do cara da OEA, né, do senhor Pedro Vaca, relator da Comissão Interamericana de Direitos Humanos para a Liberdade de Expressão, foi diferente. O motivo é simples, a estratégia do bolsonarismo é de usar o relatório que será produzido a partir da viagem para, eventualmente, mostrar que existiria censura e uma ditadura no Brasil. Caramba, não precisa disso não, meu amigo, já tem um monte de documento mostrando as ordens ilegais do Alexandre de Moraes, tem a própria denúncia do PGR contra o Alexandre de Moraes, que é pura perseguição política, que não tem nada ali. Não precisa de mais, não precisa desse relatório para provar que estamos numa ditadura no Brasil, não. Mas é lógico, o relatório é mais uma prova para esse caso, né? Aqui, ó. O documento terá sua primeira versão anunciada no começo de março. Não tem uma data exata, tá? Ou seja, a primeira versão dele vai estar no começo de março. E poderia ser instrumentalizado para que aliados de Bolsonaro pressionassem a base de Trump a agir contra o Brasil. Não. A gente não vai pressionar a agir contra o Brasil, é pressionar a agir contra o Alexandre de Moraes, as pessoas que trabalham para o Alexandre de Moraes, o Lula e as pessoas que trabalham para o Lula. O Brasil não, o Brasil não tem problema nenhum. É contra essas pessoas que cometeram as violações de direitos humanos e que certamente serão responsabilizadas por isso, né? Aqui, ó, inclusive diante de uma ação do STF contra o ex-presidente. Ah, entendeu a parada? Por isso que eles fizeram a denúncia agora do Bolsonaro, tá vendo? Eles estão querendo votar aqui, não que é para evitar que faça uma denúncia contra o Bolsonaro e coisa e tal. De fato, enquanto Vaca estava no país, o Bolsonaro percorria gabinetes de congressistas da base do Trump em Washington para pedir apoio. Na preparação para a viagem, esses congressistas escreveram uma carta para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos colocando pressão. E é isso que é o problema, é esse que é o problema que eles têm. Porque a verdade é que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos está ameaçada, como todos os órgãos internacionais nesse momento. O Trump cortou o financiamento americano para o Tribunal de Haia, o Tribunal de Haia está quase fechando. Estão cogitando fechar as portas, só tem dinheiro para 3 meses e depois disso não tem dinheiro mais, não sabem como vão fazer. Da mesma forma, a OEA, o grosso do financiamento da OEA vem dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos pula fora, simplesmente a OEA acaba. O senhor Pedro Vaca e um monte de gente que está lá na OEA deixa de ter emprego, vai mandar currículo para ir para algum outro lugar aí porque não tem mais emprego na OEA. Então, aqui, ó, segundo eles, se a relatoria de Vaga não lidasse com a censura contra os bolsonaristas, eles exigiriam que Trump encerrasse os repasses para o órgão. E sem esse dinheiro, a OEA estaria paralisada. Mais do que paralisada, seria totalmente destruída.
Fontes da sociedade civil, do governo, do STF, consultadas pelo UOL, admitiram que a viagem tinha o potencial de ser um desastre se fosse sequestrada pelo bolsonarismo. Ou seja, não pode deixar o cara saber o que está acontecendo no Brasil, porque senão vai ser um desastre pra gente. Porque eles sabem que estão errados, eles sabem que tem censura no Brasil, eles sabem que tem ditadura no Brasil. Se não tivesse isso, eles não precisavam se preocupar. Deixa os bolsonaristas falarem lá com o cara, com o tal do Pedro Vaca, e pronto, né? Não vai ter nada, não tem censura, não é mesmo? Não tem ditadura, não é mesmo? Então qual o problema? Então, o governo brasileiro mantinha apenas uma relação protocolar com a Comissão Interamericana. Foi um trabalho nos bastidores que parte da sociedade civil permitiu a aproximação e levou o governo Lula. O trabalho surtiu efeito. Mauro Vieira, o chanceler, se reuniu com Vaca e reafirmou o compromisso do Brasil com a liberdade de expressão e combate à desinformação. Tá, mas por quê? Não tinha esse compromisso? Isso daqui pode ser, sabe o quê? Aquele pessoal que foi libertado pelo Alexandre de Moraes, né? Lembra que um monte de conta voltou alguns dias antes da comissão? É o pessoal pedindo, não, vamos dar um jeito aqui, vamos denunciar. O que não muda o fato de que o que aconteceu foi um absurdo, né? Mesmo você considerando que o Alexandre de Moraes liberou a conta do Monark, o tempo que o Monark ficou proibido de ter uma conta na rede social é um absurdo, né? Aqui, ó, olha isso. No STF, uma reunião com os ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes também receberam o relator. Algo raro em visitas de missões internacionais. A ideia era que Vaca se sentisse respeitado diante da atitude do Supremo de prestar contas e coisa e tal. Caraca, surtiu o efeito contrário, né? Ficou claro para ele que o Supremo sabe que está fazendo coisa errada. A viagem também foi marcada por tentativas de manipulação. Não, quando os bolsonaristas, né, quando o pessoal da oposição colocava os problemas, não, aí é manipulação. Quando eles confessam que agiram nos bastidores para tentar impedir que a comissão tivesse acesso à verdade, aí não é manipulação, não. Manipulação é quando as pessoas falam a verdade na frente do relator. Olha como é que esse pessoal é, né? Para eles, manipulação é o outro lado, né? Eles que estão agindo. Eles falam aqui, ó, nos bastidores. O bastidor da missão. Agimos nos bastidores para evitar um relatório muito ruim e não sei o que lá. Aqui, ó. A constatação é que ele experimentou, em primeira mão, a confusão deliberada que é promovida pela extrema-direita entre informação e desinformação. Outra estratégia da sociedade civil foi garantir que a agenda de Vaca não se limitasse ao debate promovido pelos bolsonaristas. Para isso, contou com encontro dele com ativistas, organizações, especialistas que apontaram aqueles que diziam ser vítimas da censura são, de fato, agentes de censura. Como que uma pessoa que não está no governo é agente de censura? Me explica. Como que a pessoa que está fora do governo, que não tem o poder de fazer nada, é um agente de censura? É aquele negócio. Eles fizeram todo o diabo para tentar evitar esse relatório. Qual que é o problema deles? O problema deles é aquele que eu falei para vocês. O Trump está esperando um relatório pesado nessa coisa. Se não tiver relatório pesado, o emprego do Vaca está em risco. Então, eu não sei, com toda essa pressão que eles fizeram aqui no final das contas, duvido que tenha de fato alguma coisa positiva para o PT nesse relatório. Mas vamos ver. Não sei como é que vai sair o relatório, né? Uma semana depois da visita, o sentimento entre membros da sociedade de governo é de um certo alívio. Para diversas pessoas que participaram dos encontros, o resultado foi melhor do que se esperava. A questão é como a pressão será agora colocada até o início de março, quando o primeiro informe for publicado e coisa e tal. A versão final do documento, porém, ainda terá que passar por uma avaliação da Comissão Interamericana e um voto entre os seus membros. Então esse relatório ainda vai ser votado lá na OEA, né? E aquele negócio, de novo, com a pressão do Trump nessa história toda. Esse pessoal tá ferrado. Eles sabem que estão ferrados nessa história aqui. É por isso a renúncia do Bolsonaro. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder os próximos vídeos. E até a próxima!